essa gravação. Então, a nossa gravação de hoje é sobre a questão do racismo. Então, peguei direto da OAB uma cartilha onde está escrito: racismo não é mal entendido, racismo é crime. Tem todas as partes iniciais, obviamente, daqui, mas uma primeira frase que nos chama a atenção é aqui, essa fala do nosso querido Nelson Mandela, onde ele expressa o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Então, se a gente for olhar essa questão do racismo, pessoal, ela é lá da pré-história, mais ou menos. Mas em relação às pessoas negras só? Não. Entre os grupos já se tinha essa questão do racismo, fosse pela religião, fosse pela cor da pele e assim por diante. Então, se a gente for olhar, pegar na Bíblia, vamos dizer assim, o livro com maiores registros históricos, não necessariamente registros religiosos, mas lá está, que essa é do povo judeu, mas lá conta que eles foram o quê? Eles eram maltratados no Egito e eles eram escravos no Egito. Tanto é que tem todo um livro lá do Velho Testamento, o Êxodo, que é a saída, os 40 anos que eles passaram no deserto, etc. e tal, a perseguição que houve por parte dos egípcios. Se você olhar no Império Romano, o que acontecia? Existiam 3 categorias no Império Romano, que é o que mais influenciou o Ocidente. Obviamente, dos gregos também tinha essa situação, que era o quê? Você tinha os cidadãos, mas o cidadão era somente quem era cidadão romano, ou comprava o título para ser cidadão romano, ou já nascia descendente de alguém que era romano, especificamente. Aí existiam os servos, que eram pessoas que eram contratadas, recebiam salário, tinham as suas casas para cuidar, etc. e tal. Então vamos pensar a figura do mordomo, a figura de pessoas que administravam as propriedades agrícolas e assim por diante. E existia ainda a figura do escravo. Esse sim era, vamos dizer assim, o mais desprezado. E aí você tem vários filmes, como o Gladiador 1, Gladiador 2, onde fica bem nítido isso, onde as pessoas eram capturadas em batalha, ou elas eram incorporadas ao exército romano, ou elas eram simplesmente escravizadas e vendidas como uma mercadoria, que foi exatamente o que aconteceu aqui nas colônias. E aí não foi algo especificamente só do Brasil, mas também por toda a América Espanhola, América Latina de um modo geral, onde você tinha a escravidão também pelo lado das colônias espanholas. Aí você vê que vários negros foram levados para o Haiti, para outros países, Colômbia, próprio México, etc. e tal. E ainda existe, vamos dizer assim, o racismo entre os povos, que eles chamam de xenofobia. E aí, pessoal de alguns estados que tem xenofobia contra o pessoal do Nordeste, por exemplo. Eu já vi acontecer isso, contra estrangeiros. E aí, eu sofri isso na Alemanha, numa situação bem menor, Não era nada assim, muito, mas é o seguinte, isso é brasileiro, isso aqui não é alemão. Então, você falando alemão, você até desmistificava, você conseguia ser inserido, mas até certo ponto. Se você não é nativo daquele país e você é um estrangeiro, se prepare, porque vão haver pessoas que vão te discriminar, Então, aconteceu muito disso lá, Então,
Claro que os brasileiros ainda estavam em melhor posição do que os chineses lá. Os chineses sofreram bem mais problemas dentro da Europa, isso lá nos anos 2001, tá? E não foi nenhuma nem duas vezes. Aqui no Brasil, obviamente que você tem esse detalhe do racismo, né? Mas aí não é algo que eu vou dizer, isso é lá longe. Aconteceu com o Vini Júnior lá na Europa. Aconteceu. Volta e meia tem times aqui tomando penalidades, por quê? Porque a torcida fez o quê? Cantou ou chamou alguém de negro, uma das piores ofensas, chamar de macaco, como o Vini Júnior foi chamado, e outros, o pessoal jogar banana no jogador, tá? Mas não precisa ir muito longe, pessoal. Aqui na Agronômica, durante os Joguinhos Abertos, o menino negro lá da capital foi hostilizado pela torcida aqui, né? E ainda na cidade agronômica, que é uma cidade menor ainda, que nunca teve escravos, mas aconteceu. Então, uma brevíssima história sobre isso aqui, né? Onde no século XV, é o ponto central do início da construção do erário das raças entre seres humanos, né? Ali, para trazer mão de obra para cá, primeiro eles começaram a escravizar os índios, mas os índios ainda conseguiam fugir, eles tinham capacidades de conhecer a terra, então eles pensaram, poxa, eu vou trazer gente que não conhece nada, e aí eles vão ficar aqui obrigatoriamente. Então, o que aconteceu? Trouxeram vários negros da África para cá, tá? Acontecia também do que? Lá na África existiam guerras entre as tribos. E quando aconteciam essas guerras, o povo que perdia era capturado e vendido como escravo. Principalmente a nobreza. Por quê? Porque a nobreza conseguiria de novo chamar o povo e fazer uma revolta. Então, se você enviasse todos embora, né, eles ficavam só muitas vezes com as crianças bem pequenas, porque daí elas iam aprender a nova cultura, tá? Daquele povo vencedor, por assim dizer. Então, tanto é que um dos mais famosos é Zulu dos Palmares, e ele era um príncipe, ou seja, ele era filho do rei de uma das tribos lá. A tribo do pai dele perdeu, o pai dele foi morto, e ele foi mandado para cá justamente para não ter um levante contra a tribo vencedora dele, tá? Houve um papel muito forte das instituições todas, incluindo a religiosa, onde eles defendiam que todo mundo que não era cristão, ele tinha que ser dominado, ele tinha uma alma pecadora, uma alma muito abaixo dos padrões, tá? Chegou a esse nível. E eles foram trazidos para cá. Então, por que o século XV? 1400 e pouco, com a chegada das colonizações na África e depois as colonizações na América, isso aí foi constituído, tá? Então, os negros, infelizmente, foram taxados, pintados de relapsos, de sem cultura e etc e tal. Para quê? Para que tivesse uma justificativa de que nós precisamos dominar eles e ensiná-los os nossos costumes. Tá? Então, racismo, o que é e as suas diferenças. Tá? Então, o racismo defende a superioridade de um grupo sobre outro. Aquilo que eu estava falando, né? Colocavam os europeus de que eles eram, por serem cristãos, superiores aos demais. Tá? Isso aconteceu muito. Mas isso aconteceu só entre a Europa com os negros? Não. Se você for olhar a questão, a própria Rússia contra a Ucrânia, contra a Polônia, eles também fizeram a mesma coisa. Escravizavam esses povos para que trabalhasse para eles. Até mesmo a Alemanha nazista fez isso. Escravizou quem? Colocou nos campos de concentração
não foram só os judeus, foram negros, foram ciganos, homossexuais, mesmo que o cara era alemão e tal, mas ele era homossexual, ele era jogado no campo de concentração, porque eles diziam que era abaixo dos padrões que eles tinham. Tá? A outra coisa, o racismo velado. Infelizmente, essa é a forma mais comum do exercício do racismo, pela forma de expressão e a mais subnotificada. Então vamos ver o que ele diz. A temática racial foi durante muito tempo vista como um tabu. Ainda hoje é compreendida pelo senso comum como um assunto de menor importância ou que não pode ser debatido. Pessoa racista comete atos racistas, mas se esconde nos postos e nas funções de poder que ocupa nas relações estabelecidas, nos padrões naturalmente aceitos pela sociedade, seja pela autoridade hierárquica, instituída, reconhecida no seio familiar ou fora dela, que é trabalho, escola, instituições, tá? E aconteceu, né, o pessoal está tomando as providências, mas teve um caso de, vamos dizer assim, xenofobia entre alunos do IFC contra os alunos do Partiu IF, que são de outras escolas. Né? Não estavam identificando quem era, obviamente não vai ser divulgado, mas chamaram as pessoas que eram do Partiu IF, que foi lá para cima, porque eles foram pegar os lanches, foram chamados de mortos da fome. Tá? Porque a pessoa diz, vocês vêm aqui comer o nosso lanche, vocês são os mortos da fome. Tá? O professor André, da Educação Física, estava, junto com outro pessoal, tomando as providências, né, cabíveis para os alunos que cometeram esse delito. Claro que não foi uma frase colocada, mas tem que já ser punida agora para evitar que isso se espalhe, porque se não tomar providência, daqui a pouco a coisa degringola, certo? Então, o racismo velado é esse onde o pessoal fala algumas coisas por se achar superior, se achando na razão. Aí existe o preconceito racial, né? Ou seja, todos requeremos e queremos respeito, homem ou mulher, brancos ou negros. Esse é o nosso direito humano básico, da Aretha Franklin. E aí, nos Estados Unidos, isso foi muito forte, tá? A ponto de que lá existiam banheiros, escolas, tudo exclusivo para brancos e exclusivo para negros. Tá? As pessoas eram mortas por ter entrado num banheiro. Um negro tivesse esperado entrasse num banheiro de branco, os brancos se sentiam lá na possibilidade de ir lá e matar o cara. Tá? Existiu a Ku Klux Klan, KKK, a sigla, tá? Que era o domínio racial branco, extrema-direita. Existem grupos assim nos Estados Unidos que cometem esse tipo de violência. Aqui no Brasil não é tanto, por quê? Porque quase 70% da nossa população é negro ou descendente de africano ou indígena. Então, ela se dá numa situação, vamos dizer assim, mais sutil, fica mais naquele velado. Então, um exemplo, o meu filho tinha um namorado que era negro e, por os dois serem homossexuais, se o namorado dele tivesse com o meu filho, eles entravam na loja, tinha um tipo de atendimento. Mas se o namorado do meu filho, que era negro, entrasse sozinho em uma loja, o que acontecia? Ele era seguido por funcionários para ver se ele não ia roubar nada. Tá? Então era algo assim super, super chato. Isso, que aí entra nesse velado. Discriminação racial é a forma com a qual a pessoa tem preconceito racial e age sobre ele, enquanto o preconceito racial constitui uma maneira de pensar e a discriminação se manifesta de maneira de agir ou não agir de uma pessoa que tem esse preconceito. Como não agir? Ora, se agir, ela trata mal a pessoa negra ou indígena, mas existe aquela, aquele negro lá está acontecendo alguma coisa com ele, não vou nem ajudar.
Não vou nem tentar saber o que é. Que se vire isso. Tá? Então, que leis nós temos sobre isso? Tá? Então, vamos pegar aqui a injúria racial, que é um tipo, que ela é de 1997, que diz, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Tá? Então, por exemplo, aquele caso ali onde eles xingaram as meninas, poderia ser injúria racial. Tá aqui no Código Brasileiro. A nossa Constituição, no artigo 3º, diz, constitui-se objetivos fundamentais, promover o bem-estar de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outras formas de discriminação. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e prosperidade. No que seria aqui 41, XLE 41, a lei punirá a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais. Artigo 4º, a República Federativa do Brasil reger-se-á pelas relações internacionais pelos seguintes princípios: prevalência dos direitos humanos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, e proibição de diferença de salários no exercício de funções e critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, todos os professores que têm doutorado, que têm tanto o mesmo tempo de casa, eles vão ter o mesmo salário, os funcionários também. Então, na área pública, ele é assim. Na área privada, acontece o seguinte: os salários são equivalentes. Porém, ainda tem a discriminação por ser mulher e por elas terem a condição de ganhar licença maternidade, etc. e tal, muitas vezes elas não são promovidas daí. Então, as duas pessoas que executam a mesma função, sim, só que a tendência é que um homem, em menos tempo, ele seja promovido do que aquela mulher, para lá alcançar um cargo de chefia. Tá? Então, o Estado protegerá as manifestações culturais populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Tá? Então, a questão de indígena e afro agora, eles estão colocando como povos originários. Tá? Essa é a nova nomenclatura. O artigo 68, parágrafo 5º, ficam tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Eles são tratados como povos originários, junto com os indígenas. Artigo 68, aos remanescentes das comunidades dos quilombolas que estejam ocupadas suas terras e reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Mas daí não é uma escritura para uma pessoa, é tratado como um povo. Então, o conceito de povo, então tens os povos indígenas. Então, aqui nós temos o quê? A mais próximo de Rio do Sul, em José Boatê e Vitor Meirelles, são as aldeias da reserva indígena, onde estão os Lacanoxoclém, e também tem uma que é de Guaranis, que foram aldeados ali. Lá pertinho de Florianópolis tem a aldeia Mibiguaçu. Lá para o oeste, Xanxerê, Chapecó, tem várias outras aldeias também. Tá? Então, nós temos a Lei 7.716, de 89, então dizendo que serão punidos na forma da lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Por que já colocaram procedência nacional?
Porque se você tiver pessoas que estão vindo do Nordeste trabalhar aqui e sofrerem discriminação, elas também se enquadram. Assim como pessoas do Sul que forem para lá e vice-versa, acontece. Né? Então, teve, gente, até uma música que eu estava escutando aí final de semana, né? Onde, lá na década de 80, obviamente, cara, olha só os versos que a música dizia. Não quero mais ver essa gente feia, não quero mais ver esses ignorantes, eu quero o povo da minha terra, né? Aí dizia pobre paulista, pobre São Paulo, ou seja, uma música que cantava, né, contra povos que para lá emigravam. Mas, gente, para São Paulo foi gente, né, porque para construir a São Paulo foi gente de todos os estados saíram e migraram para lá. E aquele grupo musical, tanto é que a música nem é mais tão tocada assim, eu escutei porque eu tinha ela num vinil, fosse fazer essa música hoje, essa música ia gerar um processo imediato. Né? Só que lá na década de 80 não tinha nada disso, ou seja, cantava-se uma música que foi um pop rock nacional aí, e o nome da música era Pobre Paulista. Então, para vocês verem, o Estatuto da Igualdade Racial, ele é de 1988, desculpa. Espera que eu cliquei aqui, agora ele foi do primeiro ele foi para o último. Desculpa. Então, pessoal, essa lei aqui eu já tinha falado, a lei KO, né, o Estatuto de Igualdade Racial, que é a lei 12.288/2010, que institui a garantia da população negra a efetiva igualdade de oportunidades na sociedade. Você tem que fazer, mesmo que a Constituição dizia que estava tudo assim, teve que regulamentar em lei, porque não se obedecia à Constituição, está atribuindo, obviamente, punições. Tá? Então é considerado o Estatuto da Igualdade Racial. A Lei 10.639, né, que alterava a de lá, estabelece as diretrizes para a educação nacional, incluindo agora, e por isso que está aqui nessa disciplina, História e Cultura Afro-Brasileira. Tá? E em 2012 foi instituído o sistema de cotas, tá? Onde tem cotas específicas, né? Inclusive aqui na entrada do Instituto Federal tem, para quem veio de baixa renda, que veio, estudou só em instituição pública, para cota de negros e indígenas, tem uma cota lá, 5% que é estabelecido, que é destinado a essas vagas, tá, pessoal? Então, agora, uma das pessoas que mais lutou contra o racismo nos Estados Unidos foi Martin Luther King, e inclusive ele foi morto, né? E aí ele diz assim: eu tenho um sonho, que os negros e os brancos andassem em irmandade e sentassem-se na mesma mesa em paz. Tá? Naquela época lá, lembra que falava que tinha um restaurante que queria atender negros, ele tinha mesas separadas, banheiros separados. Um dos filmes que eu recomendo e vou postar para vocês é o Estrelas Além do Tempo, ou Hidden Figures, que seriam figuras que foram ocultadas, esquecidas, que mostra a história de 3 negras que participaram do envio do homem à Lua, todos os projetos da NASA, se destacando em suas áreas. Eles pegaram as 3 principais, uma que fazia os cálculos melhor que os computadores da IBM da época, né? Fica bem claro, estou falando lá em 1967. Tá? A primeira negra que conseguiu ser mulher e negra, a primeira mulher, obviamente a primeira negra, conseguiu na justiça o direito de estudar engenharia aeroespacial,
E uma outra que ela fazia, eles eram chamados de computadores humanos, ou seja, elas revisavam os cálculos. Ela conseguiu sozinha fazer um dos computadores da IBM funcionar, enquanto os técnicos da IBM não estavam conseguindo. Tá? Então, ela se especializou em programar isso. Então, naquela década, por que as mulheres eram tão importantes nessas funções? Porque os homens todos estavam servindo o exército. E eles estavam onde? Controlando a Europa pós-Segunda Guerra Mundial, controlando o Japão pós-Segunda Guerra Mundial, a Coreia do Sul e vários outros protetorados americanos, que depois foram devolvidos aos seus povos. Hoje a Alemanha tem uma base aérea em Ramstein, Landstuhl, do lado de Kaiserslautern, onde eu estudei na Alemanha. Tá? Inclusive lá o espaço aéreo é fechado. Eu tenho que andar quase 300 quilômetros de Frankfurt de trem para chegar em Kaiserslautern, porque todos os aeroportos ali em volta são controlados pelos americanos. Então nenhum voo comercial passa, só os voos da base aérea de Ramstein. Então tu vai ver várias séries, várias coisas que falam sobre a guerra no Afeganistão, a guerra no Golfo, lá no Iraque e tal, e missões, etc. Os soldados todos voltavam com feridos para a Alemanha para serem curados ali. Bom, o que é o racismo estrutural? Aqui o autor Silvio Almeida: racismo estrutural é o resultado da forma com que a sociedade se estrutura, ou seja, a arquitetura social, que é aquela considerada normal, e a partir dela se constituem as relações políticas. Então, o racismo estrutural deixa claro, portanto, que o fenômeno racial não pode ser reduzido a uma patologia social e nem a um desarranjo institucional. Então, o que é o racismo institucional? É o tratamento diferenciado entre raças no interior das instituições, empresas, organizações. Tá? Então, o racismo estrutural e o racismo institucional violam os direitos humanos e são desencadeados por estruturas sociais que precisam ser combatidas e desestruturadas. Há em nossa sociedade um olhar contaminado que impede a população negra de ter acesso à cidadania. Agora vamos falar um caso clássico aqui. O professor Curvelo, mestre já na área de computação, passa para o concurso de Rio do Sul. Quando ele chega aqui para tomar posse, a maioria das pessoas achava que ele era um técnico administrativo. Então, para vários, não que eles discriminaram, mas o senhor passou para técnico? Não, quando ele chegou, uma das primeiras pessoas a recebê-lo aqui, eu era o coordenador de curso e trouxe ele para ficar na minha sala. Eu mesmo já não tive essa situação de preconceito na família, até porque não tinha escravos aqui na região, e o meu avô era uma pessoa que se dava super bem. Então nós tínhamos o seu Fredolino, que era negro, a família dele toda eram mais ou menos umas 10 casas depois do meu avô, que não era assim casas uma do ladinho da outra, você tinha assim um pasto, alguma coisa, no interior é mais assim. E depois, quando eu entrei no colégio, a família Santos era bem querida do meu avô também, e um dos meus melhores amigos era o Odair dos Santos, também conhecido por Mani, Mas quando a gente conversava no colégio, eu não entendia por que alguns torciam o nariz de eu conversando com ele, tá? Aí tu vai dizer, tá, mas ele só porque ele era negro? Sim, é porque ele era negro. Mas eu tinha amigos alemães, que eram meus vizinhos, que também eram discriminados. Existia bullying, Inclusive, onde o pessoal que só falava alemão ou falava mal o português, os outros chegavam assim, alemão batata, pé na bunda e mão na lata, e pá! Um tapaço na cabeça ou na orelha. Até que daí as professoras bateram em cima e parou com essa coisa. E lá no colégio estadual, colégio estadual, não, Grupo Escolar Paulo Cordeiro, depois virou colégio estadual. Depois agora é EB, Escola de Educação Básica Paulo Cordeiro. A dona Leora era muito rígida e coibia essas coisas, mas aconteciam.
em primeiro momento. Tá? Então, existe um olhar contaminado, né? Que é um termo cunhado por Neuza Maria, psicóloga e membro da Comissão de Igualdade Racial da OAB, né? Que consiste no olhar corrompido parcial, discriminatório, preconceituoso e julgamento moral, intencionado ou infeccionado, né? Sem se abster das construções sociais estigmatizadas. O olhar descontaminado é um olhar imparcial, que você olha, a pessoa é negra, branca, o que for, está ali. A necropolítica, né, que é um filósofo camaronês que fez, né, responsável pelo afundamento da articulação do conceito nos marcos teóricos atuais, ao estudar o limite que a soberania de um Estado deve possuir nas ações que podem determinar quem pode ou deve morrer e quem pode ou deve viver. O autor coloca a crítica não apenas nos fundamentos das ações de Estados, como também nas consequências. Tá? Se você olhar na África, aconteceu muito isso. Então, existia, por exemplo, fortemente na África do Sul, o apartheid, onde você tinha, né, o que era a política do apartheid? Você tinha locais para os negros e locais para os brancos, escolas que eles podiam frequentar e outras que não. Aqui é muito discriminatório a questão financeira. Quem não tem acesso a determinados serviços porque não tem dinheiro. Tá? Então, existe ainda o conceito de antirracista, né, sobre o racismo nos Estados Unidos e no mundo. Então, Angela Davis, ela chama atenção para a necessidade das ações de combater não seja apenas o racismo, mas também as ações antirracistas. Né? Então, ser antirracista é acreditar que o racismo é um problema de todos e que todos têm um papel a desempenhar para detê-lo. Pode-se dizer que ser antirracista não é limitar a compreensão dos fenômenos políticos, sociológicos, econômicos e religiosos do que é o racismo. O antirracismo envolve, antes de tudo, um compromisso cotidiano de combatê-lo em todas as dimensões. Ao ver algo assim, pedir para que seja revisto da oposição. Um exemplo foi exatamente o que o professor André, Educação Física, ao ver essa situação, né, e também foi confirmada pelas alunas que sofreram aquele, vocês são uns passa-fome, tomou as providências, né? Não fiquei sabendo o resultado final, mas no dia que eu encontrar o André eu pergunto, mas acredito que os alunos devam ter recebido pelo menos uma advertência por escrito, né? Já que é uma coisa que aconteceu a primeira vez e isso fica registrado no histórico deles. Então, diferença entre raça e etnia. Raça é preciso fazer uma breve digressão histórica. Alguns historiadores afirmam que a escravidão no Brasil se iniciou com os portugueses em meados do século XV, ao trazerem em navios negreiros os africanos. Os negros foram obrigados a abandonarem suas tradições, costume e se submeterem a trabalhos desumanos, serem torturados, presos, sem alimentação adequada e não podiam praticar nem mesmo a sua própria religião. Tanto é que é comum, se você for estudar, né, e eu tinha vários amigos negros, questão do candomblé, da umbanda. Né? O que eles fizeram? Eles pegaram as entidades africanas, olharam os santos católicos mais próximos e eles olhavam para a imagem do santo, diziam que estavam professando a fé católica, mas lá dentro do coração deles, eles estavam fazendo a fé africana. Então, por exemplo, todo mundo já ouviu falar em Iemanjá, que é a rainha do mar. Né? Como ela era um ser de pele clara, que estava controlando os mares, eles pegaram quem? A Nossa Senhora da Luz. E hoje é Nossa Senhora dos Navegantes. Por quê? Porque essa Nossa Senhora da Luz começou a proteger os navios. Tá? Então, é uma festa muito bonita. Eu tenho parentes em Itajaí
e Itapema, eles participam, não lembro direitinho qual é o dia, mas eu já vi várias vezes a procissão, que é da Nossa Senhora dos Navegantes, ou seja, todos os pescadores enfileiram os barquinhos, vai um na frente com a música, soltando foguete, etc. e tal. No Brasil, a nossa versão de Nossa Senhora é negra, é a Nossa Senhora de Aparecida, tá? Mas sofreu preconceito muito forte. Ainda quem deu para ela a coroa de ouro e o manto foi a princesa Isabel. Tá? Eu, que bem religioso que sou, fui lá na igreja da Nossa Senhora Aparecida e tem toda a história lá. Inclusive na Igreja Velha tem um caçador, né, um capitão do mato, que eram as pessoas que caçavam os negros que fugiam das fazendas, e ele tentou, porque um negro entrou e começou a rezar para Nossa Senhora, ele tentou entrar com o cavalo dentro da igreja. E é o seguinte, o cavalo dele ia entrar, e não sei por que cargas d'água, foi um milagre que é considerado, o cavalo teve as ferraduras presas nas pedras do degrau da igreja. Inclusive está lá, escrito, tudo bonitinho. Então, acredito que eles não iam inventar uma coisa assim, se inclusive os padres, etc., para que o milagre seja acreditado, tem um processo que leva mais de 10 anos de verificação se era algo sobrenatural. As marcas da ferradura desse cavalo lá, e ele queria pegar um ou dois negros que tinham entrado dentro da igreja. Então, veja que eles tiveram que fazer adaptações. Então, o São Jorge é o Ogum, a Santa Bárbara é a Inhaçã, são várias outras coisas que você está dizendo, aqui, segundo a OAB, que não poderia ter essa discriminação e deveria ser permitido eles a terem a sua manifestação religiosa. Hoje, aqui em Rio do Sul, tem alguns centros de Umbanda, alguns centros de Candomblé, Inclusive, tem uma coisa muito legal, eu vi os alunos aqui embaixo no Instituto esses dias praticando a capoeira, que na verdade ela era considerada uma dança preparatória para batalhas, tá? Então, por que era chamada de uma dança? Porque ela tem um ritmo musical. E as pessoas que praticam ela têm uma desenvoltura melhor, ela pode ser chamada de uma arte marcial. Então, quem assiste os filmes de ação, como o Comitê, apareceu o Jean-Claude Van Damme e outros grandes lutadores, sempre mostram o cara da África ou do Brasil, ele jogando capoeira. Mas, muito tempo aqui no Brasil era proibido. Se você via as pessoas praticando a capoeira, elas eram presas. E inclusive apanhavam. O racismo recreativo, que constitui um tipo específico de opressão racial por meio da circulação de imagens e falas que proclamam o desprezo por minorias raciais, sendo que são produzidas com intuito jocoso, que normaliza ainda mais práticas racistas e menospreza a cultura. Então, pessoal, lembra que eu comentei no início da aula ali que usar a figura do macaco para representar os negros, que aconteceu por muitos anos, é considerado um crime gravíssimo. Por quê? Você está comparando o negro a um animal abaixo da nossa escala de humanização. Inclusive, houve um processo, e olha só, foi de brincadeira, Alexandre Pires e Neymar, que são duas pessoas negras, fizeram uma brincadeira onde eles botavam uma fantasia do Kong, aí tinha mais o MC alguma coisa lá, de Kong, que era um macaco, com várias mulatas bonitas, dançando, etc e tal, na coisa do Neymar, e publicaram o vídeo de brincadeira, que era a dança do Kong. Gente, eles foram processados, tiveram que pedir desculpa. Só o processo não foi muito adiante porque os dois eram negros mesmo. Mas foi colocado que eles, poxa, isso aqui é complicado.
Então, outra coisa que a gente tem que considerar é que os negros são facilmente identificados pelo tom de pele, retinto ou não retinto, traços físicos como cabelo, outras características, o lábio, o nariz, né? O mesmo ocorre com os indígenas, que têm diferentes, que os definem, mas diferente dos negros, os indígenas podem ser eticamente identificados por raças, cores majoritariamente utilizando até mesmo na língua falada. Então, tem etnias Caincangue, Ticuna, Guarani, Kaiowá, né? Os Xoclins, que só acontece aqui na nossa região, tá? E isso também. E aí o pessoal faz piada e faz coisas desse tipo. Então, a Djamila Ribeiro coloca: não dá para falar em consciência humana enquanto as pessoas negras não tiverem seus direitos iguais e sequer forem tratados como humanos. Entendeu essa ideia do macaco? É algo realmente complicado. E aqui tem os informativos, né? Então, classificando todas essas situações, nós temos aqui, né? O que fazer se eu fui vítima de racismo, né? Então, é importante procurar uma delegacia de polícia, né? Tem a delegacia, a DECRIM, que é Delegacia de Crimes Raciais, Religiosos, etc. e tal, tá? Então, existe uma aqui em Santa Catarina também. Tem o PCDF, né? Que são Serviços da Delegacia Eletrônica de Ofensas Raciais, a OAB, tá? Então, para ficar informado, aqui está o legal, tem as leis, os decretos, certo? E aqui, telefones que você pode utilizar para fazer essas comunicações de atos que sejam considerados crimes de racismo. Né? Racismo é crime. Denuncie sempre. Por quê? Porque vão fazer as investigações propriamente ditas e vão dar as punições necessárias. Vejam que o fato de 2 negros brincarem com os amigos usando roupa de macaco gerou, depois eu vou mandar a notícia para vocês, acho que eu consigo achar aqui, né? Como é que terminou? Ó. Processo Neymar e Alexandre Pires, vídeo do Kong. Ó, participação do MC Catra. Vou colocar aqui para vocês só um pedacinho aqui para vocês verem. Performing on the biggest stage in the world was just one step in my journey. Hi, I'm Ronnie. Ó. Eles vestidos de macaco, ó. Os 3, brincando, as morenas bonitas que eu falei para vocês. Parou. Neymar. Tá liberado. Tá aqui a musiquinha. Essa foi a musiquinha que eles soltaram no fim de semana, tá? Ó. Processo por racismo é arquivado em 2012. Tá? Mas por que foi? Porque os 2 eram negros, gente. Tá? Mas foi considerado desrespeito de se reconhecer a utilização da figura do macaco como expressão preconceituosa em relação à população negra. Tá? Então, por os 2 serem negros, o MC Catra, os 3 no caso, né? Mas o processo maior saiu em cima do Alexandre Pires e do Neymar, porque os 2 apareciam mais no vídeo. Ele foi arquivado com um pedido de desculpas, né? Onde eles expressaram tudo que era uma brincadeira entre amigos e que não estavam desmerecendo a população negra. Tá? Certo, pessoal? Então eu vou parar a gravação agora nesse momento.